Olá, pessoal. Eu fui desafiada aqui pelo meu esposo a lançar a palavra. Achei muito interessante esse desafio. Afinal de contas, nós somos cristãos, é nossa obrigação pregar a palavra. Então, é uma oportunidade e um privilégio a gente poder dizer, né, proferir as palavras da Bíblia e a palavra da salvação para nós que cremos, que somos cristãos. E o Facebook é para mim sempre uma alegria, eu me divirto muito com o Facebook. E tem muita coisa boa, muita coisa ruim, a gente aproveita o que é bom, né? E esse desafio eu achei muito bom, muito legal. Mas eu vou fazer o desafio, cumprir a tarefa do desafio e lançar um desafio, porque eu ouvi que o desafio era lança a palavra, então que a gente tinha que lançar uma palavra, que seria um versículo só. Eu ouvi pregue a palavra, mas enfim, os que eu vi as pessoas dizerem um versículo só, então eu acho que é essa mais ou menos a regra. O que não é fácil, né, gente, porque falar um versículo só, tendo, né, o texto todo bíblico para falar, eu acho que é pouco, mas vamos lá. Eu vou tentar contextualizar aqui em rápidas palavras um versículo só que eu tenho para deixar para vocês aqui. E esse verso está no texto do livro de Romanos, que Paulo escreveu, a carta aqui aos Romanos, no capítulo 8, no verso 32. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria todas as coisas de graça juntamente com ele? Então, é muito interessante. A gente já recebeu todas as coisas juntamente com Cristo, quando a gente recebeu a Cristo. E eu gosto muito de apologética, da defesa da fé, e eu gosto muito de estudar. Eu tenho estudado pouco, né? Eu até estava falando outro dia com uma amiga que eu estou muito inconformada. Às vezes eu leio o que o professor me passa no seminário, eu teria que ler mais, eu teria que ter mais prazer, mais amor por isso, e eu tenho buscado isso de Deus. Mas aqui Paulo diz que a gente já recebeu juntamente com Cristo todas as coisas, e há algo muito preocupante no nosso meio, no meio cristão, hoje em dia, nas nossas igrejas. A gente tem visto as pessoas pregarem um evangelho antropocêntrico, totalmente voltado para o homem e para os seus problemas e para as suas conquistas e para os seus desejos, e isso não é evangelho, e isso é uma questão preocupante. É um problema grave, é uma crise de identidade. A igreja cristã brasileira não entendeu ainda o que é o evangelho, quais são as coisas fundamentais, quais são as coisas periféricas. Nós temos visto, e é muito triste, eu fico muito triste com isso. As igrejas preocupando com as coisas periféricas muito mais do que com o que é evangelho genuíno de Cristo mesmo. Então, eu queria deixar essa palavra, que a gente já recebeu todas as coisas. Nós não temos que nos relacionar com Deus porque nos falta alguma coisa. Não nos falta mais nada. O que é mais importante é Ele, e o Pai nos deu, e com Ele nós temos todas as coisas. Não nos falta nada, amados. E a gente tem que entender isso. Esse é o Evangelho. Ele morreu por isso. A nossa prioridade é a nossa vida eterna. Nós temos colocado as nossas prioridades nas coisas temporais dessa terra, dessa vida. E eu quero desafiar, o que eu falei para vocês que eu queria desafiar, você que me ouve, é um desafio assim, para a gente conhecer a palavra, para a gente estudar, como Pedro disse, que nós, como cristãos, temos que manejar bem a palavra da verdade. E não é isso que nós temos visto, né? Nós temos visto uma teologia fraca, um cristão fraco, um cristão triste, um cristão demente, um cristão, sabe? Eu tenho ficado preocupada, porque as igrejas estão fazendo hoje, sabe,
se parece muito mais com uma indústria de demolir o cérebro das pessoas. As pessoas não meditam, não são mais como os crentes bereanos que, para tudo que se lhe era pregado, eles iam conferir na palavra. As pessoas têm medo de tocar no ungido quando a palavra não está dizendo que você não pode duvidar de que uma pessoa está pregando. Você tem que duvidar, você tem que pesar, você tem que analisar, você tem que conferir com as escrituras. Então, o meu desafio é que a gente possa entender isso, o Evangelho, o todo, sabe? Para que serve o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, como foi escrito, para quem foi, a história, e ele aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento que nos diz do tempo da graça, que Cristo já morreu, com ele nós temos todas as coisas, não nos falta nada. Esse é um verso que fala muito comigo, sabe? E eu quero deixar esse desafio também para 3 pessoas, 3 cristãos amados, amigos reformados, que essa teologia reformada tem me ajudado. Esse desafio é para a gente conhecer também a história da nossa igreja, a história do protestantismo, o porquê que começou, de onde surgiu, como se desencadeou, qual é a teologia. Muitas vezes a gente acha que outro dia um irmão falou para mim, mas eu acho o estudioso de teologia um cristão frio, sabe? Eu quase disse para ele que aquele que não estuda a teologia, além de frio, é ignorante porque não conhece a palavra. Mas eu agi com amor com ele, eu falei com ele que a gente precisa... Quem ama a Deus guarda os mandamentos. Como é que eu vou conhecer os mandamentos se eu não conhecer o texto bíblico? Então é impossível amar a Deus sem conhecer a tua palavra. E então eu desafio vocês que conheçam a palavra. E esse desafio eu quero ouvir também de outras pessoas lançando a palavra. E essas pessoas são o Irley Max, a Lília Mendonça e a Hilda Santos, que eu leio muito eles e sei que são cristãos que vale a pena ouvir, né? Eu não diria pena, mas... porque pena vem de penalidade, né? De punição. Então, vale o esforço de ouvir esses irmãos. E eu gostaria de lançar esse desafio para eles. Fiquem em paz e até mais.